Mateus 6, 25 a 32, mas eu, em função do espaço limitado que temos, então, no caso, eu diminuí, eu suprimi algumas coisas da passagem, né? Então, não é passagem inteira aqui. Mas vamos ler essa que está aqui no roteiro, tá bom? Vamos ler juntos em voz alta? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Por que vocês se preocupam com roupas? Se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam dela. Amém? Vamos sentar. Pergunta, em sua opinião, que tipo de males uma preocupação doentia com as coisas materiais pode provocar? Que tipo de males uma preocupação doentia com as coisas materiais pode provocar? Então, anote aí os males, né? Não tem uma resposta certa, né? Enfim, anote o que vier à sua mente. Esse assunto aqui tem a ver com, não é com o mundo não, é com a gente. Essa audiência de Jesus não era de pagãos. Ele está até aqui citando os pagãos em comparação, porque os pagãos não estavam ali. Certo? Então, essas palavras, certo, são para os que creem, tá? Então, isso quer dizer que essas palavras, elas são para mim e são para você. Você que conhece Jesus, você que influencia outros, você que, de alguma maneira, lidera. Gente, no momento em que você está comunicando alguma coisa, né? Ou qualquer pessoa, e nessa comunicação, enfim, a gente repete muito uma mesma coisa. Quando a gente faz isso, consciente ou inconscientemente, enfim, a gente repete, porque a gente quer que os nossos interlocutores dediquem uma atenção especial àquilo que a gente está repetindo. E aqui a gente está percebendo Jesus repetir. Ele repetiu aqui algumas vezes. Ele falou, não se preocupem. Por que vocês se preocupam? Não se preocupem. Ou seja, Jesus está reforçando esse não se preocupem, que é, no caso na NVI, que a gente leu aqui, na Almeida está, não andeis ansiosos. Enfim, esse verbo preocupar, e ele está no modo imperativo, negativo, é uma ordem, é um não forte de Jesus. É um não muito forte, é intensidade. Jesus, quando fala disso, além de repetir, ele coloca intensidade nesse modo e no tempo verbal. E a orientação é para que não haja ansiedade ou preocupação em relação aos bens materiais. Nós já estudamos os versículos que vieram antes, certo? Os versículos anteriores.
nesses versículos aqui, Jesus não está usando as expressões dos versículos anteriores, que no caso era tesouro, ferrugem que destrói, ladrões que roubam. Jesus não usou aqui riqueza, ele não usou aqui dinheiro. Se Jesus usasse só essas expressões, o assunto do materialismo seria relacionado unicamente às pessoas abastadas. Muitos iriam deduzir que a mamolatria é para aqueles que têm muito, para o que tem ouro, para o que tem dinheiro, para o que tem riquezas. Jesus está falando, esse é um problema dos que possuem muito. Sim, Jesus falou que esse é um problema que afeta os que possuem muito. Mas aqui, nesses outros versículos desse capítulo que a gente está estudando, Jesus faz menção a comida. Não a tesouro, não a ouro, não a coisas de a riqueza. Não, está falando de comida. Ele está falando de bebida. Então, isso lá na lacuna, a primeira palavra é comida, a segunda é bebida. Ele está falando de roupa. E roupa aqui não é uma referência a roupa chique, não, a simples roupa. Quando Jesus usa esses elementos, ele está englobando todas as pessoas, mas nesses versículos ele coloca uma ênfase. Ele dá uma ênfase maior também nos menos abastados. Agora, ele está falando não com quem tem muito, com quem é rico, com quem tem dinheiro, com quem tem bens, com quem tem os tesouros. Mas ele está falando de comida, bebida, roupa. Lógico que, enfim, de qualquer maneira, né, todos têm essas necessidades, enfim, que são básicas. Mas nessa exposição, Jesus está tentando provocar a sua audiência, e a audiência de Jesus era variada em termos socioeconômicos, tinha senhores e escravos. Na época, a maioria da população do Império Romano era escrava, não desse jeito que a gente vê nos filmes, que tinha no Brasil, não, mas, enfim, eles eram servos, tinham senhores sobre si. E, então, na audiência de Jesus, tinha senhores e os servos, os senhores e os escravos, nessa audiência de Jesus. E aqui Jesus está levando todos a uma reflexão sobre o que é mais importante. Os intérpretes, os comentaristas, eles são unânimes em dizer que o foco de Jesus nesses versículos são os que têm menos. Os anteriores seriam os que têm mais, os ricos. Aqui são aqueles que têm menos, os que não são ricos, os que são limitados nessas coisas que possuem. E depois de Jesus afirmar que ele já está afirmando essa questão da ansiedade em se ter comida, bebida, roupa, ele está ensinando que não deveria existir na vida daqueles que creem no Deus verdadeiro. Jesus está sendo bem claro, não se preocupe.
Ele diz que isso não deve existir na vida daqueles que creem no Deus verdadeiro. E Jesus vai fazer algumas perguntas. Ele vai dizer, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Por que Jesus fazia essa pergunta? Claro que é. Mas nem sempre, de fato, é para algumas pessoas. Aqui é o alerta de Jesus. O alerta de Jesus é que quando os olhos supervalorizam os bens materiais, tem um bem maior, esses olhos acabam valorizando um bem, e existe um bem maior que a vida. E esse bem maior que a vida acaba ficando em segundo plano. Quando alguém valoriza mais as coisas da vida do que a própria vida, essa pessoa vai fatalmente adotar comportamentos contrários aos que a palavra de Deus instrui. Fatalmente. O que vale mais? O que vale mais? A comida ou a vida? O corpo ou a roupa? Mas às vezes o foco é na roupa e não tanto na vida. O foco é na comida do que na vida. Isso é muito sutil. E de repente, de uma maneira inicial, quem sabe, a gente negue tudo isso. Eu não. Mas se Jesus está falando, é para a gente questionar isso. Jesus está falando para uma audiência, na sua maioria, que conhecia a Torá, que conhecia os profetas, que conhecia os livros de sapiência, de sabedoria, que traziam todos esses alertas e que colocavam todas essas coisas. Esse comentarista, que é o Champlin, que escreveu o Novo Testamento comentado versículo por versículo, ele destaca que essa preocupação resulta em atitude que gera sofrimento. Porque a mente começa a admitir o pensamento inferior de que a vida se resume ao comer, beber e vestir. Ele diz que aqueles que incorporam esse comportamento de preocupação, de ansiedade, eles vão se tornar discípulos de Mamon. Ficam impossibilitados de serem discípulos de Cristo. Jesus já disse nos versículos anteriores, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão servir a Deus ou a Mamon. Ele comenta que Jesus provavelmente queria mostrar que a ansiedade é a raiz da avareza e essa leva as pessoas a viverem toda a sua vida em favor do Deus Mamon. Em favor do Deus Mamon. Esse medo, o medo da falta, o medo de não ter, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter o que vestir. Quando existe esse medo, se existe esse medo, há uma desconfiança do Deus verdadeiro e um depositar de confiança no Deus falso, no Deus riqueza, no Deus dinheiro, no Deus Mamon. Eu fico com medo, será que Deus vai me ajudar mesmo? Será que eu vou ter o que comer? Não sei não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico ansioso e o meu foco não é mais o Deus verdadeiro, é o outro Deus. Então, isso não é só coisa de rico, só coisa de pobre, isso é coisa de qualquer classe, de qualquer tipo de classe social. Isso é um risco que todos nós corremos e precisamos estar alertas.
Daí Jesus vai falar aqui sobre alguns exemplos. Jesus também cita as aves dos céus que são alimentadas por quem? Alimentadas pelo Pai. Pelo Pai Celestial. E Jesus diz que nelas não há nenhuma preocupação pelo suprimento diário. Elas cantam, continuam cantando, elas continuam voando. Elas continuam vivendo. Elas não ficam encolhidas, elas não deixam de cantar. A Bíblia diz que as aves louvam a Deus, que a natureza o exalta. Segundo a Bíblia, os cantos dos pássaros não são só ruídos da natureza. Não, diz que isso é louvor. Então, Jesus está dizendo que as aves não ficam se preocupando, elas ficam louvando. As aves não ficam reclamando, elas ficam louvando. É o exemplo que Jesus está citando aqui. E o que é interessante aqui, Jesus se refere a Deus como o quê? Como Pai. Como Pai. Jesus não usou essa palavra por acaso. Isso é muito significativo, ainda mais dentro desse assunto. Esse termo, no grego, é amplo no seu significado, certo? Mas esse termo também vem com a ideia daquele que cuida e mantém. Cuida e mantém. Jesus ensina que o Filho de Deus não precisa se preocupar. Pois quem? O Pai Celestial o manterá. O manterá. E dele cuidará. É isso que Jesus está falando. O Pai, ele cita o Pai, Deus como Pai. Ele é Pai. E Jesus também disse, né? Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial não dará a vocês o que precisam. Outro evangelho diz, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quanto mais o Pai. Vocês são maus e dão boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o Pai. Se eu sempre procurei suprir a necessidade dos meus filhos, se o meu pai sempre procurou suprir as minhas necessidades, enfim, até hoje ele fica perguntando se eu preciso de alguma coisa, né? Eu com a Carmen sempre perguntamos se os filhos estão precisando de alguma coisa, né? Essa coisa de pai, Jesus diz, se vocês são assim, se vocês são desse jeito, quanto mais o Pai Celestial, que é bom. Vocês são maus e são assim. Imagina o Pai Celestial. É claro, Jesus está tomando a experiência de bons pais. Eu sei que existem experiências negativas de pai ausente, mas nesse caso Jesus está usando esses pais humanos, certo? Que são bons, mas são maus, porque são pecadores, nesse sentido. Mas agora, Deus é perfeito. Ele é esse Pai. Então, Ele está dizendo, se você que fica em cima do filho, perguntando se está precisando de alguma coisa, tal, vai lá, quanto mais o Pai Celestial, você acha que você acha que Ele vai deixar você, vai abandonar você? Jesus disse que quem vive preocupado e ansioso com as necessidades básicas da vida,
são os pagãos, aqueles que não servem ao Deus verdadeiro. Quando Jesus está falando aqui do paganismo, com essa afirmação, Jesus novamente relaciona o materialismo a um comportamento espiritual. As atitudes de ansiedade são vistas como normais na vida daqueles que servem a outros deuses, mas Jesus está ensinando que isso não pode ser normal nas nossas vidas. Não podem ser vistas na vida daqueles que vivem uma vida comprometida com o Deus verdadeiro. É claro, quando Jesus está falando do Pai, está falando de quem é filho de Deus, de quem tem compromisso com Deus. Isso aqui vale para quem é filho, ok? Filho que obedece. Aquele que atenta para as orientações da palavra de Deus, que é fiel a Deus, que segue os princípios divinos, devolve o que é de Deus, é responsável, sabe? Jesus diz que esses não têm por que ficar ansioso. E ele diz, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Isso é coisa de pagão, não é coisa para vocês. Vocês não podem ser assim. Vocês têm um pai celestial. Se vocês ficarem nessa preocupação, sabe, vocês admitem um outro Senhor e um outro Deus sobre a vida de vocês. Vocês vão estar buscando isso, vocês vão me deixar, haverá um outro Deus. Então, o Deus Mamon não é só esse Deus dos ricos, mas Jesus está dizendo que ele pode ser Deus do pobre, daquele que tem pouco, daquele que só tem para a roupa, a comida. E alguém diria, mas isso seria natural, esse medo? Não, Jesus diz que não é. Ah, mas no mundo e tanta coisa que está acontecendo, é natural ter medo de não ter. Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que não. Aquele que tem Deus como pai, tem essa relação de pai e filho, anda com ele. Jesus está dizendo que não pode ficar com essa cabeça, será que eu vou ter o que comer amanhã? Não. Quem é filho de Deus, Deus supre. Israel andava no deserto, lá não tinha supermercado, não tinha panificadora, todo dia de manhã eles saíam para fora, tinha lá o pãozinho, o maná. Todo dia tinha. E a orientação de Deus era, você vai pegar a porção do dia. O que Deus queria exercitar no povo? Confiança de que o dia seguinte haveria suprimento. Ele disse, não fica acumulando, ansioso, que tal que Deus fale amanhã? Então deixa eu me garantir hoje. Que tal que Deus acorda de mau humor amanhã e não manda maná? Que tal que amanhã Ele não vai gostar tanto de mim assim? Hoje Ele está de boa comigo, hoje Ele deu, mas será que amanhã Ele vai dar? Então, isso gera uma ansiedade. Uma ansiedade. Isso é mais comum do que a gente pensa. Mais comum do que a gente pensa. Com isso, Jesus não estava ensinando seus seguidores a um comportamento relapso, irresponsável, descuidado
e inconsequente. Comportamento irresponsável, inconsequente com as questões materiais. Ele não está dizendo que a gente tem que ser irresponsável. Muito pelo contrário, pois Jesus mesmo orientou que se pagassem os tributos. Quando chegaram para ele e perguntaram: é certo pagar os tributos a César ou não? Ele fala: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso aqui é muito significativo. Jesus, eles chegaram com a intenção de que Jesus dissesse: não precisa pagar pagar o imposto a César, porque daí eles entregariam Jesus com uma acusação legal. Ele diz: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele está falando de pagar. A Deus o que é de Deus envolvia toda a questão do tempo, dos dízimos e das ofertas. A César o que é de César. Jesus disse que tinha que dar. Jesus mesmo pagou imposto. Jesus foi responsável com as coisas materiais. Ele mandou recolher a sobra dos pães e peixes multiplicados para que não houvesse desperdício. João 6,12 diz: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Jesus é contra desperdício. O que sobrou, guarda, não joga fora. Jesus é contra isso. Aqui o ensino de Jesus foi para que a ansiedade doentia fosse eliminada. Jesus não queria eliminar responsabilidade, mordomia. Mordomia. Ele combate a ansiedade doentia. Isso precisa ser eliminado. Se isso não acontecer, Mamon passará a ser idolatrado. Sabe, quando a gente olha para a nossa vida, eu sei que muitos aqui tiveram experiências. Chegou o limite e parece que acabou e que ia faltar. Mas você é fiel a Deus, você estava ali, de repente, quando parece que não tinha mais nada, de algum lugar surge. Quantos já experimentaram isso? Sabe o que é isso? É o Pai Celestial. É o Pai Celestial. O Pai nunca vai deixar faltar para você. O Pai nunca vai deixar faltar. Aquele que é fiel, até pode passar alguns momentos difíceis. Mas o que Paulo falou aos filipenses, uma igreja da Macedônia? 2 Coríntios capítulo 8 vai dizer que os irmãos da Macedônia eram pobres, mas que eles deram o que podiam, e diz que eles deram além do que podiam, do que tinham e do que eles eram. Esses eram os irmãos da Macedônia. Filipe, essa cidade estava na região da Macedônia. Então, dá para fazer essa ligação com 2 Coríntios. Esses irmãos, e é para os filipenses que Paulo fala. Essa igreja ajudou o ministério de Paulo. A esses irmãos que não tinham o tesouro, não tinham riqueza, que tinham pouco, mas não estavam ansiosos pelo que comer, o que beber, o que vestir.
Tanto é que não deixavam de ser fiel a Deus, de investir no reino. A esses, Paulo diz: ei, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas vontades, luxos, caprichos, não, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Pai sempre vai suprir. Ele tem compromisso em suprir necessidades. Isso é absoluto. O salmista disse: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Está na Bíblia. Aqui é Jesus que está ensinando essas coisas. O Pai, Ele supre. Não fica temeroso, só seja fiel. Se comporta como filho do Pai. Pode faltar comida no mundo inteiro, mas na mesa do filho, da filha de Deus, sempre vai ter comida. Tinha fome em todo lugar. Mas Elias tinha comida. Quando acabou a comida, Deus mandava os corvos levar comida para o cara. Nem que Deus tenha que mandar um corvo na tua casa. Mas você não vai passar fome. Não vai passar fome. Ei, Ele supre todas as necessidades, mas Deus também, às vezes, Ele é bonzinho, bom demais. E muitas vezes Ele também nos dá alguns mimos, alguns presentes, algumas coisas que a gente não imagina. Mas Ele é Pai. Ele abençoa, Ele dá outras coisas também. É muito gostoso ver os mimos de Deus. Mas o compromisso dele é necessidade. Ele é o Pai que supre a necessidade do Filho. Portanto, eu e você não precisamos ficar com medo, porque se a gente ficar com medo, nós vamos deixar de servir a Deus, vamos servir a Mamon. Se a gente ficar com medo, o nosso Senhor não vai ser Deus, vai ser essas coisas que a gente busca. E Jesus nos alerta quanto a isso. Vamos ficar em pé.